Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós nesse momento de qualidade que nós vamos passar aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme Naves, eu sou nascido como cristão há 32 anos, não tenho essa idade, mas eu nasci de novo, fui regenerado por Cristo há 32 anos atrás, sou advogado, sou formado em teologia, sou professor aqui do meu canal e eu quero compartilhar com você uma sequência de aulas sobre escatologia, aonde nós vamos abordar com muita riqueza de detalhes bíblicos e históricos a doutrina do arrebatamento pós-tribulação. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a fazer agora. Clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho e não deixa de curtir esse vídeo. Pessoal, mais do que querer te induzir a acreditar num modelo de visão escatológica, eu quero fazer com que vocês voltem às pregações do Senhor Jesus. Voltemos lá no início, lá na crença que ele transmitiu para os primeiros discípulos, para a igreja do início, a igreja primitiva, para os primeiros apóstolos, para que a gente possa iniciar a nossa conversa. E eu não posso me esquecer, este mesmo ensino também foi repassado, transmitido pelos primeiros cristãos pós-apostólicos, ou seja, pelos pais da igreja. Estou me referindo aos irmãos dos primeiros séculos. E tudo isso para demonstrar que a doutrina da pré-tribulação, ou seja, do arrebatamento secreto ou do arrebatamento antes da grande tribulação, foi algo criado, desenvolvido, data máxima vênia, e o meu profundo respeito aos meus queridos irmãos, líderes, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que acreditam nessa doutrina, porém, essa crença não passa de uma doutrina muito bem elaborada, romantizada, que foi criada numa época, numa data, onde vários fatores contribuíram para que ela desse certo e ela fosse inclusive divulgada no mundo inteiro daquela época, como é feito até hoje nos últimos 192 anos. Doutrina nova, só tem 192 anos de existência essa crença de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Anote isso aí. Mas antes de nós nos aprofundarmos e adentrarmos na Bíblia, propriamente dita, nos seus textos e contextos que tratam a respeito do tema, eu vou narrar para vocês agora, prestem bem atenção, como que historicamente essa crença foi criada. Essa doutrina de arrebatamento secreto, pré-tribulacional, ela foi criada. Isso é fato, isso é história e não tem como negar isso. Anote aí, em 1825 surgiu na Irlanda um grupo de irmãos chamado Irmãos de Plymouth, lá na cidade de Dublin, na Irlanda. Esses irmãos, eles não gostavam de adotar placa denominacional como hoje tantas igrejas gostam de ter, né? Placa para tudo quanto é lado. Isso eu admiro nesses irmãos, eles não gostavam disso. Eles apenas gostavam de ser conhecidos como os irmãos de Plymouth, ou Assembleia dos Irmãos, mais nada. Eram diversos grupos de cristãos protestantes, como eu já falei, adenominacionais, ou seja, não queriam ter uma denominação, tá? Bastava para eles serem conhecidos como irmãos. Que lindo isso, tá, irmãos? Isso eu vejo que falta muito hoje em muitas lideranças, ao invés de fazer apenas isso, querem colocar placa, igreja tal, com todo respeito eu digo isso, porque eu tenho que admirar esses irmãos nesse ponto. Mas enfim, vamos avançar na história. Como eu disse, lá na Irlanda, por volta do ano 1825, surgiu esse grupo de irmãos. E um de seus mais expoentes líderes, mais destacado líder, foi o teólogo e também formado em Direito, o Dr. John Nelson
Darby, que inclusive no meio desse grupo, ele criou um outro grupo chamado Irmãos Exclusivos. Ele alegava que tinha compreendido uma nova revelação de como seria o arrebatamento da igreja. John Nelson Darby criou um plano doutrinário onde ele deu uma nova interpretação aos textos bíblicos que falam sobre a grande tribulação. E passou a doutrinar seus irmãos de Plymouth de que a igreja não enfrentaria a grande tribulação. E além dessa nova doutrina desconhecida, até então por 18 séculos pela Igreja de Cristo, ele também criou a doutrina do dispensacionalismo, onde inclusive ele ensinava que Deus tem um plano de salvação diferente, um para a igreja e outro para Israel. No ano de 1867, foi publicada a sua primeira Bíblia. Ele criou uma Bíblia. Ele fez uma versão da Bíblia, colocou ali anotações, fez ali suas considerações e começou a divulgar a sua Bíblia. Foi feita uma nova edição em 1872 e uma última em 1884. Mas veja uma coisa, muita gente, muitos cristãos, muitos líderes criticaram essa Bíblia e as doutrinas de John Nelson Darby. Eu vou citar dois. O primeiro foi o pastor Charles Haddon Spurgeon. Você já ouviu falar nele? O pastor Charles Spurgeon, para quem não sabe, foi o pastor do Metropolitan Tabernacle, ou seja, Tabernáculo Metropolitano. E ele foi contemporâneo de John Nelson Darby, ou seja, viveu na mesma época. E ele publicou uma crítica a Darby e aos irmãos de Plymouth. E a sua crítica principal, foram várias críticas, mas a principal foi que Darby e os irmãos de Plymouth rejeitaram o propósito vicário da obediência de Cristo, assim como sua justiça imputada ao crente. Spurgeon acreditava que tais noções eram tão importantes e centrais para o Evangelho que o levou a adotar uma postura crítica em relação a todas as crenças dos irmãos de Plymouth. E aí, estou falando do pastor Charles Haddon Spurgeon, um homem que conseguia juntar em sua escola dominical mais de 1000 crianças. Vamos voltar para a história. Houve também outro irmão que também escreveu, o irmão James Grant. Esse foi mais contundente na sua crítica. Ele escreveu o seguinte: por causa das heresias mortais mantidas e ensinadas pelos irmãos de Plymouth em relação a algumas das mais importantes doutrinas do Evangelho, contra as quais eu já tenho advertido com alguma intensidade e por mais antibíblicos e perniciosos que possam ser, eu estou certo de que meus leitores não ficarão surpresos com nenhum outro ponto de vista que os darbistas, como eram chamados os irmãos de Plymouth, eles têm pregado e têm ensinado. Agora você vai entender como que uma doutrina que surgiu ali em meados do século XVIII avançou para o século XIX, chegou ao século XX e ao século XXI. Presta atenção. No início do século XX, essa crença, essa teologia de arrebatamento antes da grande tribulação, ela foi popularizada extensivamente e se tornou ainda mais conhecida nos Estados Unidos da América, tudo por causa de um outro homem chamado Cyrus Ingerson Scofield, que fez uma Bíblia com estudos e comentários a respeito da doutrina que ele absorveu também, que ele amou, ele também foi conquistado, cativado por essa doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação. Portanto, ele que era considerado, embora ninguém saiba de onde ele estudou, nem de onde ele tirou o título de DD, ou seja, doutor em divindade, ele fez uma Bíblia também de estudos e começou a espalhá-la pelos Estados Unidos e mundo afora. Inclusive, ele dava até curso bíblico de correspondência para propagar essa doutrina. Isso é fato, isso é histórico e isso foi um motor propulsor para que essa doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação ganhasse o coração da cristandade de toda aquela época. Vocês estão percebendo como que uma doutrina ela surge e como ela é desenvolvida
os responsáveis, as pessoas e como nós podemos fazer ela crescer mundo afora? E olhe que não existia nem internet ainda, hein? Agora eu quero que você preste atenção num detalhe. Isso vai servir para essa aula e para as próximas. No ano de 1843, agora eu estou voltando um pouquinho, lá na Universidade de Oxford, foi escrito pelos doutores estudiosos Liddell e Scott um documento, uma espécie de livro, um dicionário muito rico, chamado de Léxico Grego. A palavra léxico significa que você vai estudar a raiz da origem das palavras, para você conseguir descobrir a semântica, a sintaxe, tudo que você puder descobrir sobre as origens de uma determinada palavra. Existem palavras do grego que apenas foram transliteradas, ou seja, do jeito que estava, veio para cá para o português, por exemplo, e para outras línguas. Quando você faz um estudo léxico, você pega aquela palavra e descobre ela muitas vezes, por exemplo, ela substantivada significa uma coisa, ela colocada na forma verbal significa outra coisa. Então, realmente foi um documento muito importante escrito pelos doutores Liddell e Scott. Agora, presta atenção. Esses estudiosos, eles pegaram a palavra apostasia, grava isso porque isso vai servir para essa aula e para as próximas. Eles pegaram a palavra apostasia e disseram assim, olha, ela é um substantivo e na forma substantiva, ela, em seu sentido primário, ela significa deserção, revolta, abandono, rebeldia. Mas quando nós colocamos ela na forma verbal, foi o que eles fizeram, ela ganha outro sentido. Ela ganha o sentido de retirada ou de partida. Guarda essa informação, porque os nossos queridos e amados irmãos pré-tribulacionistas, eles usam essa pegada para alterar o sentido de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E você vai entender isso nas próximas aulas. Importantíssimo também contextualizar os irmãos que entre o período de John Nelson Darby, lá meados do século XVIII, né, até o surgimento do irmão Cyrus Ingerson Scofield, ou seja, entre o 18 e o 19, surgiram diversos grupos religiosos, novos grupos protestantes, com destaque para o surgimento das igrejas pentecostais, sendo a primeira considerada em 1906 com William Seymour, um pastor que fez parte daquele maravilhoso avivamento ocorrido na famosa Rua Azusa. Em 1910, Daniel Berg e Gunnar Wigren, homens de Deus, chegaram em Belém do Pará e fundaram a primeira igreja pentecostal, Assembleia de Deus também. Mas por que eu estou relatando sobre o surgimento desses grupos religiosos que iniciaram praticamente em datas muito aproximadas? É óbvio, porque todos eles abraçaram as mesmas doutrinas escatológicas de John Nelson Darby e Cyrus Ingerson Scofield. Talvez isso, meus queridos irmãos, façam com que compreendamos por que todos esses amados irmãos ensinam e acreditam que o arrebatamento será secreto. Faz sentido isso para você? Vocês estão lembrados daquela informação que eu dei agora há pouco a respeito do léxico que foi criado lá na Universidade de Oxford em 1843? Presta atenção agora. Em 1949, o escritor William Combs afirma que o primeiro a interpretar a palavra apostasia com o significado de partida foi o pregador E. Schuller English, no texto The Ringed the Rapture. Desculpe o inglês, tá, irmãos? Significa repensando o arrebatamento. Essa revista foi publicada entre o ano 1949 e 1950. Essa revista se baseou no livro que ele publicou chamado Repensando o Arrebatamento, que em sua síntese era um exame do que as Escrituras ensinavam sobre o tempo da transladação da igreja em relação à tribulação, escrito por E. Schuller English. Essa publicação ela teve 4 edições entre os anos de 1954 e 1978 em inglês e foi mantida e espalhada em 106 bibliotecas membros do WorldCat em todo o mundo. Você percebe como que se multiplicou tão rápido essa doutrina? Anota mais detalhe.
Esse pregador, E. Schuller English, ele era um amante da doutrina do arrebatamento secreto. Inclusive, ele publicou novas obras. Ele amava muito mesmo a Bíblia Scofield, feita pelo pastor Cyrus Scofield, com as anotações de John Nelson Darby. Ele fez outras obras, eu não vou falar todas, eu vou citar aqui mais umas 2 ou 3 no máximo. Por exemplo, ele escreveu um livro, A Nova Bíblia de Referência Scofield, onde ele fala sobre uma cadeia de assuntos e mudanças de palavras no texto que ajudarão ao leitor. Esse livro, ele teve 9 edições publicadas entre 1967 e 1982 em inglês e mantido, veja, por 785 bibliotecas membros do WorldCat em todo o mundo. E para finalizar, mais outro livro publicado por E. Schuller English. Título do livro: Um Companheiro para a Nova Bíblia de Referência Scofield, por E. Schuller English. Esse livro teve 4 edições publicadas no ano de 1972 e mantido por 336 bibliotecas membros do WorldCat em todo o mundo. Meus amados e queridos irmãos, vocês perceberam como que surge uma doutrina, seus protagonistas, seus métodos de divulgação, o impacto apaixonante e romantizado que entrou em muitos cristãos há 192 anos, e eu me incluo porque eu também era pré-tribulacionista, mas eu deixei de ser. Mas graças a Deus, com todo respeito aos meus irmãos pré-tribulacionistas, eu entendo que esta não é a doutrina correta. Ela não tem respaldo bíblico, ela não é a mais segura, não é a mais sustentável. E eu digo isso com muito respeito e querendo te motivar a pensar. Pensar por si próprio. Você tem cérebro, pensa. Não deixe que outras pessoas pensem por você. O que acontece é que quando a gente se converte a Cristo, a gente é novo convertido, a gente começa a ouvir pregações lindas, maravilhosas. E aí num belo dia você escuta sobre o bom pastor, que coisa linda o bom pastor. No outro dia você escuta sobre a mulher samaritana, coisa linda. Aí num dia você escuta sobre a volta de Jesus. E qual é a primeira doutrina que pregam para você sobre a volta de Jesus? A doutrina que foi criada há 192 anos atrás. É assim que acontece aos borbotões há 192 anos. É verdade que essa doutrina, hoje, ela prevalece no cristianismo brasileiro e em muitos lugares pelo mundo ainda. Mas graças a Deus, a doutrina que eu e milhões de cristãos consideram verdadeira, ela está voltando para o coração, para a alma, para a mente de muitos cristãos. E eu espero que com essa primeira aula você pense, raciocine e chegue às suas próprias conclusões. Faça seus comentários, vamos conversar, curte esse vídeo, comenta, compartilha, manda para o seu pastor. Eu quero que você manda para o seu pastor para que ele assista, para que ele como líder ouvindo, quem sabe, ele vai achar interessante, não é verdade? Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!